Suzuki Sun Motors, sua concessionária Suzuki duas rodas. A gente segue analisando aí as eleições em segundo turno e a gente está em linha com o ex-governador, integrou essa bancada aqui também. Não sei se já veio aqui depois que mudamos para o Tecnopuc, né? Mas está em linha conosco o ex-governador Germano Rigoto, que deve estar na Serra Gaúcha. Governador, um bom dia, obrigado pela atenção, Bandeirantes. Bom dia, Osíris, bom dia, Sérgio Stock, bom dia, Macalossi. Bom dia, governador. Ouvintes da Bandeirantes. Eu estou em Caxias indo para Porto Alegre, que eu tenho logo agora, final da tarde, compromisso, amanhã compromisso em São Paulo, então correndo. Mas um prazer voltar a falar. Não tive ainda no estúdio da Tecnopuc, tu acredita? Estamos lhe aguardando aqui. Eu vou marcar uma ida, com certeza. Agora, mas estou à disposição. Governador, na sua análise, que Brasil brota das urnas depois dessa eleição, hein? Eu acredito que, primeiro, um Brasil que ficou claro que a votação que fizeram os partidos mais ao centro é um Brasil menos polarizado, um Brasil que não deu tanta força para os dois polos, para a direita e para a esquerda. Não, mas a centro-direita cresceu. A esquerda reduziu, diminuiu de tamanho. Não, na verdade, os partidos vencedores nessa eleição foram partidos de centro. Pega o PSD, partido de centro, fez 887 prefeitos pelo Brasil afora, fez 11 milhões de eleitores, 11 milhões e meio de eleitores votaram nos candidatos do PSD, centro. O MDB, segundo partido que teve o maior número de prefeitos, 856 prefeitos eleitos pelo MDB, sendo que foi o que teve mais votos dentro dos municípios aí em que se teve eleição, foi o MDB, 11.700 eleitores votaram em candidatos do MDB, e são dois partidos de centro. Aí, se tu pega o PL realmente cresceu, o partido do ex-presidente Bolsonaro, mas muito aquém daquilo que projetava. O Valdemar Costa Neto, presidente do PL, falava em eleger 1.000 prefeitos. O PL elegeu 516 prefeitos. Então, muito aquém daquilo que previa o próprio PL. E aí tu olha o PT cresceu, mas muito poucos, tendo a presidência da República, 252 prefeituras o PT fez pelo Brasil afora. Quer dizer, dois partidos que minguaram pesadamente foi o PSDB e o PDT. Os dois realmente diminuíram muito de tamanho. Era previsto que o PSDB tivesse essa redução do número de prefeitos, mas foi muito forte essa redução, muito forte. Quer dizer, o PSDB foi o partido que talvez tenha saído menor dentro dessa eleição. E o PDT com um racha grande que aconteceu no Ceará, inclusive com o grande líder do PDT, o Ciro Gomes, sendo hoje, inclusive, movimentos para retirá-lo do PDT pela posição que ele assumiu na eleição de Fortaleza. Então, na verdade, o PDT diminuiu o número de prefeitos, o PSDB consideravelmente, o PT fez muito menos prefeitos do que poderia ter feito e muito menos eleitores teve do que deveria ter. Então, tu tem uma eleição que fortaleceu principalmente o centro. Sim. Governador, Macalossi aqui, deixa eu lhe perguntar sobre o MDB aqui no Rio Grande do Sul especificamente. Ok, o Sebastião Melo reeleito, 61% dos votos, uma votação consagradora, ainda mais considerando as condições aqui da capital, depois de uma enchente. Uma eleição consagradora, mas o MDB não foi bem na Câmara Municipal de Vereadores. Fez bem menos do que talvez alguns projetassem. 3 cadeiras. Em Caxias do Sul, o MDB fez uma votação inexpressiva no primeiro turno, sua cidade, e não elegeu nenhum vereador. Essas duas cidades tão importantes, Caxias do Sul tendo 2 ex-governadores, um sendo o senhor, o outro o Sartori, não indicam problemas à vista no partido? Aqui no estado, pelo menos? Na verdade, o MDB ganha Porto Alegre. E ganhar Porto Alegre tem um peso enorme, ganhar a capital. O MDB fez 126 prefeitos. O MDB fez praticamente o maior número de vereadores no Rio Grande do Sul. Eu estou falando em Rio Grande do Sul. No Brasil,
disparado o maior número de vereadores é do MDB. Caxias teve um aspecto, né? Na verdade, tu tinha o candidato da direita, o candidato que representava o governo federal, mais à esquerda, e o prefeito indo para a reeleição. No meu modo de ver, o MDB cometeu até um erro no encaminhar uma candidatura própria numa situação como essa. Tá? Era impossível tu enfrentar a candidatura que representava o presidente Bolsonaro, a outra candidatura que representava o presidente Lula e a candidatura do meio que representava a administração municipal, o prefeito indo à reeleição. Tá? Eu, por exemplo, no segundo turno, apoiei fortemente a candidatura do Adiló, fortemente, 2 programas finais de televisão, na grande evento realizado no final, fiz um pronunciamento muito forte, que eu acho que teve um peso, porque eu entendia que naquele momento tu tinha um prefeito que podia ter seus problemas, podia não ter feito tudo o que podia, mas como ele mesmo disse, ele enfrentou uma enchente, ele enfrentou uma pandemia, ele pegou uma prefeitura com uma situação fiscal complicadíssima, arrumou a casa e agora ele tem condições de fazer uma administração muito melhor do que a primeira. Então, eu te diria o seguinte, cada cidade, Macalossi, tem a sua realidade. Caxias teve a sua realidade. O fato de ter uma candidatura que, por melhor que fosse a pessoa, o candidato, o Felipe, que era o candidato, ele não tinha como enfrentar uma realidade de um candidato à direita, um candidato à esquerda e a máquina administrativa representada pelo prefeito que é a reeleição. O senhor acha que as arestas do MDB da eleição anterior, em que houve uma divisão, porque Melo apoiou o Nix e o Gabriel Souza compunha com o Eduardo Leite, foram aparadas? Eu acho que com o tempo isso termina acontecendo. Não foram totalmente aparadas. Se eu disser foram totalmente aparadas, não é verdade. Ainda tem sequelas desse processo, tá? Ainda tu tem um MDB que, infelizmente, eu estou fazendo uma análise do meu partido. Tá? O meu partido, por mais que ele tenha se saído vitorioso em nível nacional, elegendo, por exemplo, o prefeito de São Paulo, elegendo o prefeito de Porto Alegre, elegendo prefeitos em 5 capitais, em 856 municípios do Brasil, tá? O MDB saiu vitorioso desse processo eleitoral. Mas isso não significa que o MDB não tenha um problema seríssimo, tá? Que é o fato de ter um MDB mais à esquerda, um MDB mais à direita e uma parte no centro. Tá? Quer dizer, tu tem um MDB muito vinculado ao governo federal, a cargos no governo federal. Isso aconteceu durante o período Fernando Henrique, isso aconteceu no período Dilma, isso acontece no governo Lula, como aconteceu no Temer. Tá? Quer dizer, tu tens um MDB que muito vinculado a essa história de cargos, de espaços em governo. Tu tem um outro MDB que, na verdade, tem uma tendência mais à direita, principalmente nos 3 estados do Sul, tá? E tu tem um MDB centro, um MDB que acha que efetivamente o partido tem que ter um papel de menos disputar cargos, espaços em governo e mais mostrar caminhos que signifiquem sair do processo de radicalização e de polarização que nós temos no Brasil. Então tu tem 3 MDBs, 3, não é 1, 3. Tá? Então, eu passar o pano em cima disso, dizer, olha, não existe divisões e essas divisões não aparecem numa eleição estadual, municipal e até federal, vai se começar a falar em eleição de 2026. E vai ter gente do MDB mais preocupada em ver quem é que tem possibilidade mais concreta de ganhar a eleição para se aproximar, pensando em espaços, em cargos em governo. Vai ter outro pessoal do MDB que acreditando que é possível tu construir uma candidatura de centro dentro desse quadro que nós vivemos e que o eleitorado mostrou que ele quer menos radicalização, menos polarização e mais candidaturas moderadas, centristas, tal. O MDB tem condições de apresentar uma alternativa como essa. Mas nós não temos um nome. O que eu estou dizendo é que em 2 anos muita coisa pode acontecer. Tá? E aquilo que se dizia, o Bolsonaro será candidato, o Lula será candidato, poderemos não ter nenhum dos 2 candidatos em 2026. Governador Rigoto, queria mudar um pouco o rumo da prosa aqui.
porque a gente tratou de um tema no início do programa em relação a esse acidente, essa tragédia que vitimou o grupo de remadores lá de Pelotas. E tratamos aqui da manutenção de veículos muito antigos, renovação de frota e também de trazer uma carga tributária, se criar uma carga tributária maior para veículos antigos e menor para veículos novos. A reforma tributária não trouxe esse assunto, não tratou disso efetivamente. E o senhor é um dos mais profundos conhecedores do sistema tributário brasileiro. Como é que o senhor vê essa questão? É possível o Brasil caminhar para isso, de tributar veículos, especialmente veículos de grande porte, ônibus e caminhões mais antigos, tributar mais e compensar isso na indústria, diminuindo a carga tributária para provocar uma renovação de frota e a gente não precisar conviver com tragédias como essa que a gente viu no Paraná? Sérgio, tanto isso é possível, como existem projetos nessa direção dentro do próprio Congresso Nacional. E dentro da reforma tributária, tu tem todas as condições de, na regulamentação, tá, tu ter efetivamente esse cuidado de como tu pode fazer com que tu tenha uma atualização, uma renovação de frota, principalmente quando se fala em veículos pesados. Tá? Então, tu tens projetos tramitando dentro do Congresso Nacional nessa direção, tá? E tu tens essa possibilidade de, na regulamentação da reforma tributária, quando tu tem uma briga hoje sobre a questão do carro elétrico e carro a combustão, a tributação de um e a tributação de outro, como será, existe a possibilidade de, tanto no 168, que é um projeto que regulamenta efetivamente a reforma tributária que está sendo debatido nesse momento no Senado Federal, tu pode avançar nessa direção, mas independente da reforma tributária, tu já tem projetos e tem ações dos governos que estão indo nessa direção. Tá? Por quê? Porque isso é necessário. Tu não pode deixar carros sem as mínimas condições de trafegabilidade. Quando eu digo carros, é principalmente esses transporte de carga e transporte de passageiros, tá? Sem condições de trafegabilidade pelo tempo que tem os veículos. Então, essa renovação de frota é muito importante e eu não tenho dúvida, tanto na regulamentação da reforma como nos projetos que já estão tramitando no Congresso, tu tem condições e deve avançar nessa direção. Isso poderia também derivar para o IPVA? Não sei se derivar para o IPVA, talvez não seja tão necessário derivar para o IPVA, Sérgio, porque tu tens condições de, por exemplo, um carro que tu vai tirar de circulação e vai virar sucata esse carro, tá? Tu vai tirar de circulação. Esse carro que sai de circulação e que determina a possibilidade de um carro novo, tu reduzir a carga tributária sobre ele. Tá? E a redução da carga tributária seria no IPI, seria no ICMS, seria, digamos, os novos tributos que vão ser cobrados, que é o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços. Esses impostos novos que substituirão o ICMS, o IPI, o PIS, a COFINS, tá? O ISS, tu teria uma redução desses tributos no momento que tu compra um carro novo e tu tira de circulação o antigo. Então, não precisa nem chegar no IPVA. Tu pode, através do Futuro IBS e da CBS, que são os dois novos impostos, tu ter a redução para tirar de circulação carros antigos. Quando eu digo carros, é principalmente veículos pesados, como tu disseste, ônibus e caminhões. Tá? Tu tira de circulação e tu põe para sucata e simplesmente aí tu tem a redução da tributação sobre esses veículos. Agora, governador, como é que o senhor analisa os indicadores da economia do país, isso associado a essa troca que a gente vai ter no comando do Banco Central? Bom, eu não vejo que a mudança no Banco Central traga qualquer tipo de mudança na política monetária. Os erros que têm acontecido na política monetária, de conservadorismo demais, tá? Vai continuar, independente da mudança do presidente do Banco Central. O Comitê de Política Monetária não é uma pessoa, tá? São 9 pessoas que decidem a taxa básica de juros. E eu acredito que, em alguns momentos, houve um certo conservadorismo. Poderia ter havido uma redução
da taxa básica de juros num nível maior do que houve. Tá? Mas, de qualquer forma, o que tu tens que ter também é muita responsabilidade fiscal. Se tu não tiver responsabilidade fiscal, tá? Tu não vai ter redução de juro. Tá? Tu vai continuar tendo ameaça de inflação, aí com a necessidade de aumentar juros. Então, eu não vejo, Osiris, que a mudança do presidente do Banco Central, tá? Que o Galipo que assume, vai ter grandes mudanças na questão do acompanhamento da política monetária e política cambial com relação ao que teve agora com o Roberto Campos Neto. Eu vejo que muitos prefeitos, teve uma reeleição de prefeitos pelo Brasil afora, que foi uma coisa impressionante, quer dizer, nunca se teve uma reeleição como teve agora, 84% dos prefeitos que foram à reeleição se reelegeram. Tá? Isso tem a ver um pouco exatamente com essa situação da economia. Se a economia tivesse mal, tivesse ruim, tivesse desemprego, tivesse inflação, tu não tenha dúvida que tu não teria este resultado. Porque a população, se ela tem uma economia que de alguma forma ajuda, que de alguma forma ela está em vento favorável, isso se reflete no ânimo para votar, ou se não para votar, para quando votar naquele que está ocupando o cargo. E a gente tem que lembrar também, que eu já falei na Bandeirantes, a vergonha das emendas. Tá? A vergonha das emendas, 51 bilhões, 52 bilhões de emendas. E essas emendas, principalmente em pequenos municípios, tiveram um efeito muito grande na reeleição de prefeitos. Tá? Então, tu tem algo que, no meu modo de ver, falta transparência, algo que, no meu modo de ver, leva à utilização de recurso público para aquilo que não é efetivamente o necessário, o primordial, e simplesmente desvia, mas termina ajudando na reeleição de prefeitos, principalmente em pequenas cidades. Tu vai me dizer, eu acho que deveria continuar? Não, isso tem que ser, isso de alguma forma tem que mudar. Correto. Não pode ter 51 bilhões de emendas na mão do Congresso Nacional, com muita gente fazendo o que não deve fazer com essas emendas e destinando recursos para aquilo que não é fundamental. Governador Germano Rigotto, obrigado pela atenção aqui à Bandeirantes. Uma boa semana, até um próximo contato. Um abraço, obrigado e obrigado pela oportunidade. Bom programa. Bom Forte dia. abraço. Tá? 9h55, você está ligado